Olá, galera. Sexta-feira, 28 de abril de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo prognósticos, palpites, cenários para o trade aí, para essa sexta-feira, né? Então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala, pessoal. Tudo certo? Vamos para dentro aí nessa sexta-feira. Sextou, né? Então, trouxemos aí 6 jogos para trazer análise para vocês, nossos palpites e os cenários para o trade também. E vamos trazer aqueles jogos extras também, né? Cenários ali que a gente acha com forte tendência. Então, cara, já chega aí deixando aquele like, né? Nos dá aquela força. Deixa aquele like, te inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo nosso aí que estamos trazendo análise e palpites para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar Bundesliga, Bochum e Borussia Dortmund, do líder, né? É o líder da Bundesliga e o Borussia depende apenas dele para ser campeão, né? Então, confronto nos últimos 3 anos aí o Bochum aí com 2 vitórias, né? Então, uma pedra no sapato do Borussia, 2 vitórias do Borussia e um empate entre as equipes. Mas aqui é a risca das 2 equipes, né? Bochum aí apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 empates e 6 derrotas. E o Borussia, apesar de ter assumido a liderança, né? Uma race não tão boa, né? Acabou caindo na Copa, acabou caindo na Champions lá atrás também para o Chelsea. Perdeu aqui para o Bayern, mas o Bayern também não tá legal. Pois essa troca de técnico aí, o vestiário lá explodiu também, né? Então o Bayern conseguiu perder a liderança para o Borussia. Então nos últimos 10 jogos aí o Borussia tem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, né? Vê que o Borussia 1 ponto a mais do que o Bayern, né? 59 o Bayern, 60 o Borussia, o Union Berlin vem um pouco atrás com 55, o Freiburg com 53. Já o Bochum aqui lutando para não cair, né? Então tá com 27 pontos, 3 a mais aqui do que o Schalke, 5 a mais do que o Hertha Berlin e 2 a mais do que o Stuttgart, né? Então o Bochum aqui em casa faz uma campanha oscilante, né? Até não é tão ruim, né? Faz a 11ª campanha como mandante, né? Mas como visitante é muito ruim. E o Borussia aqui até não faz uma campanha tão espetacular como visitante, né? Mas agora a reta final tem que dar o gás, né? Depende apenas de si para ser campeão. Então o Borussia tem que vir com a faca entre os dentes. Vamos para mais dados aqui. O Bochum marcou nas últimas 6, concedeu em 8, não ganhou em 8. Ambas marcam sim nas últimas 4, over 1,5-9. Já o Borussia marcou em 8, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, concedeu em 8, over 0,5 HT nas últimas 10 e over 2,5 nas últimas 3. Então, média de gols aí, jogando casa fora das equipes, 3,57 do Bochum e 13,33 do Borussia. Então, o Bochum 1,50 feitos para 2,07 sofridos, o Borussia 1,60 feitos para 1,73 sofridos. O 0,5 HT na casa dos 80% do Bochum, 93% Borussia, 1,5 na casa dos 90% para as duas equipes, né? 93 Bochum e 87 Borussia. Já o 2,5, 64 Bochum e 60 Borussia. E o under 3,5 também, 64 Bochum e 60 Borussia também. Ambos marcam aqui um pouco mais de 50%. Vamos para as odds aí. Temos um Bochum a 6,20, Borussia 1,53. Então, para o trade aí, me agrada, de repente, buscar esse back, equipe do Borussia, né? Como eu falei aí, assumiu a liderança nessa última rodada, então tem que vir com a faca entre os dentes. Que foi de campanha aí para trás, jogando fora de casa, aí, já que não fez uma campanha tão boa, não interessa, né? O que vale é daqui para frente. Então, cara, acredito que o Borussia vai vir forte aí e para vencer esse jogo, então buscar um back é 1,50, 1,60, tem o seu valor. O mercado de gols ali a gente viu que também tem valor, né? As duas equipes bem over, principalmente nos últimos jogos, mas o mercado também está precificando esse jogo bem over, né? O 2,5 está 1,53. Mercado de ambos marcam, dá para ficar de olho também, né? 1,68, mercado que me agrada também. Vamos para a minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui um dupla chance para o Borussia, um 0,5 HT do Borussia e over 1,5 gols no jogo, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 3-1 Borussia. Perfeito. Então, cara, baita jogo aí o Borussia, uma belíssima temporada, né? Acho que tem tudo aí para vencer a equipe do Bochum. Vamos pro próximo joguinho aí. Strasbourg contra Lyon,
pela La Liga, pela Ligue 1, desculpa, Campeonato Francês. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, uma vitória do Strasbourg, 2 empates e 4 vitórias do Lyon. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê aqui que o Strasbourg está com uma race mediana aqui, com 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. E o Lyon, uma race também mediana, né? Com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então a gente vê aqui a tabela de classificação, né? O Lyon na 7ª colocação, ainda brigando aqui por vaga aqui na Europa League, né? E já que a equipe de Strasbourg aqui, né, tá longe já da zona do rebaixamento aqui, então faz aí uma zona mais morta aqui da tabela. A gente vê aqui a campanha do Strasbourg jogando em casa, né? Vinha uma campanha horrível em casa e até que nos últimos 5 jogos aí conseguiu 4 vitórias, né? A gente vê que foi tudo contra equipes da parte de baixo da tabela, mas conseguiu aí fazer seus pontos, né? Já a equipe do Lyon teve um início de temporada bem ruim. Nos últimos jogos, vem fazendo uma campanha boa aí como visitante. Né? A gente pode ver que venceu até o PSG jogando fora de casa. Então, nos últimos jogos, aí, faz aí uma campanha boa, perdendo apenas para o Auxerre aqui, uma derrotinha. Mais dados das duas equipes, pessoal. O Strasbourg marcou nas últimas 3, marcou 2 ou mais gols em 6, concedeu em 8, over 1,5 nas últimas 6 e over 0,5 HT em 9. Já o Lyon marcou primeiro em 8, desculpa, marcou em 8 e concedeu em 8. Over 2,5 nas últimas 3, ambas marcam sim em 7. Média de gols das duas equipes, 2,75 para o Strasbourg, 3 para o Lyon, gols feitos 1,31 para o Strasbourg como mandante e 1,63 para o Lyon como visitante, uma média bem alta para um visitante. E gols sofridos aqui, as duas equipes com uma média alta de gols sofridos, né? 1,44 para o Strasbourg, que sofre mais gols do que faz, e o Lyon 1,38. A gente vê aqui que o 0,5 HT, 94% para o Strasbourg e 69% para o Lyon. Então, cara, bem interessante buscar um golzinho no primeiro tempo nessa partida. E o e-mail também muito forte, pessoal, 88% e 75%. Muito bom para se buscar 2 gols. E quem for mais ousado, o 2,5 a gente vê que está com um índice bem bom também, 56 e 63. Cara, para um 2,5 aqui, também é bem interessante, pessoal. O próprio ambos marcam 70% quase para as duas equipes. Cara, gols aqui, né? Gols aqui vem muito quente. Pro trade, pessoal, o que eu vim trabalhar? Cara, a gente vê aqui que o Lyon tá com uma odd de favorito aí como visitante. Mas, cara, eu acho que são odds bem postas aí. O Lyon realmente uma equipe bem melhor que a equipe do Strasbourg. E tá no momento, as duas equipes no momento parecido aí, mas o Lyon no momento um pouquinho melhor, né, que o Strasbourg. Então, cara, para esse jogo aí eu venho sim tentar trabalhar esse lei, a equipe do Strasbourg aqui. Cara, acho que tem muito valor aqui, ainda trabalhando com empate a nosso favor. E também, pessoal, ficar de olho nesse 2,5. Pô, tá partindo já de quase 1,90 aqui. Uma odd por 2,5 de duas equipes aí que, pô, só ambos marcam de média das duas equipes ali é um 70%. Então, cara, muito valor esse 2,5 para esse jogo. Acredito sim, nesse jogo seja movimentado. A gente pode ver que ambos marcam aqui 1,74. Muito interessante, pessoal. Quem quiser aí trabalhar esse ambas. Já minha entrada pré, pessoal, o que eu vou pegar? Vou pegar um dupla chance para a equipe do Lyon e um mais de 1,5 gols. Né? A odd deu até uma caidinha agora, foi para 1,83, mas continua aí no valor. E o meu placar para esse jogo 2-1 Lyon. Fechou então, 2-1 Lyon, palpite do Dornelles. Vamos agora para Primeira Liga, Rio Ave e Arouca. Então, jogo válido pela 30ª rodada, né? Então, último confronto nos últimos 3 anos, 2 vitórias do Rio Ave, né? E aqui é a raiz das duas equipes, né? O Rio Ave nos últimos 10 jogos não vem num bom momento, né? Se pegar aqui o recorde dos últimos 4 jogos, duas derrotas, 2 empates. Nos últimos 10 aqui apenas 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. E o Arouca aqui vem numa sequência boa, né? Tem apenas uma derrota, que foi para o Braga, né? Tem aqui 6 vitórias e 3 empates, né? Um empatezinho aqui contra o Sporting, né? Jogando fora de casa, empate
de importância, né? Porque o Sport é uma equipe bem forte, né? Nível acima aí dos demais lá em Portugal, né? A gente viu aqui que a gente, tirando o top 4 aqui, né? Das 4 melhores equipes da Primeira Liga ali, o Arouca é o quinto, então tem uma distância, uma certa distância entre eles aqui, né? E depois vem o pelotão de trás aqui, então o Arouca, tirando os 4 melhores de Portugal, é um time que vem fazendo uma excelente campanha, né? Faz uma campanha bem padrão, melhor, é o quinto melhor visitante, sétimo melhor visitante, e Rio Ave aqui, 12º colocado aqui numa zona meia morta de tabela, né? Então o Rio Ave jogando em casa faz uma campanha até não tão ruim, né? Se for ver aqui, tem apenas 5 derrotas, tem 2 empates e 7 vitórias. E o Arouca aqui fora de casa é uma equipe que empata bastante, né? Mas perde pouco. E vamos ver aqui para quem que ele perdeu. Foi para o Braga, para o Porto e para o Benfica, né? Então, tirando os três melhores do campeonato, né? Então, e do Sporting conseguiu empate. Então, o Arouca não perdeu para ninguém fora de casa. Tá certo que ganha pouco, mas perde pouco também. Vamos para mais dados. O Rio Ave, under 3,68. O Arouca não perdeu nas últimas 8, marcou nas últimas 6. Under 3,6 nas últimas 10. Ambas marcam não em 8. Então, tendência forte, né, do under 3,5. Média de gols aí das equipes. Casa fora, Rio Ave 1,86. Arouca 2,07. Então, Rio Ave 1,07 feitos para 0,79 sofridos. O Arouca 0,86 feitos para 1,21 sofridos. O 0,5 HT 57% ambas as equipes, 1,5 43 Rio Ave, 71 Arouca. Já o 2,5 21 para ambas as equipes e o under 3,5 86 para ambas as equipes também. Vamos para as odds, pessoal. Então temos um Rio Ave a 2,52, Arouca a 3,20. Então para o trade me agrada trabalhar esse lei a equipe do Rio Ave. Pô, vai pegar o Arouca aí que só perdeu para os 3 melhores do campeonato, né? Então, aí nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota. Então, o Arouca vem no momento bom, um momento interessante. Então, cara, trabalhar esse lei do Rio Ave aí por volta de 2,50, 2,60 me agrada bastante. Mercado de gols ali a gente viu que tendência para under, né? Vê que o mercado também está precificando esse jogo mais under. O under 2,5 aqui partindo de 1,59. Vamos para a minha entrada pré, pessoal. Até deu uma caída aí. Tava 1,65, foi para 1,70, caiu para 1,60 agora. Então, para mim tem valor pegar esse dupla chance do Arouca, que perdeu apenas para os brabos da Primeira Liga, né? Então, pagando 1,60 e meu palpite, meu placar, 1-0 Arouca. Perfeito. Então vamos agora para a primeira divisão aqui do Uruguai, pessoal. Joguinho do Peñarol contra o Fênix. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui. O Fênix até com uma vantagem nos últimos 3 anos, aí, com 3 vitórias, apenas uma vitória do Peñarol e 4 empates. Mas a gente sabe que o Peñarol realmente não estava nos seus melhores momentos, né? Mas vem recuperando esse ano e vem fazendo uma campanha melhor. Então a gente até pode ver aqui na race do Peñarol 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e sendo que 2 delas aqui foram pela Copa Sul-Americana, né? E já aqui a equipe do Fênix aqui com uma sequência muito ruim, né? Apenas uma vitória, 3 empates e 6 derrotas na race. A gente pode ver aqui que o Peñarol tem o joguinho da Sul-Americana, mas a situação já está bem complicada do Peñarol aqui, né, na Sul-Americana, já perdeu os 2 primeiros jogos. Então, cara, mesmo que o time dê uma poupada para esse jogo aqui, que até pelo que eu olhei ali não é a ideia ali que não tá legal, né? Não tá legal aqui na. É muito difícil já conseguir agora, porque só o primeiro pega a vaga direto, o segundo pega a repescagem. Então, ficou um pouquinho complicada aqui a situação para o Peñarol. Tem esse jogo também, como eu falei, né, da Sul-Americana. E aqui no Campeonato Uruguaio é o líder, né? Então, pô, Peñarol seria bom aí vencer a Campeonato Nacional. Sabe, começou há pouco, né? Mas mesmo assim, cara, já conseguiu aqui abrir 5 pontos de vantagem para o Nacional, né? Que é outra equipe que está sempre disputando a liderança. Então, ele tem que manter a boa campanha que está o Peñarol aqui no Campeonato Nacional. E vai pegar o Fênix, que é simplesmente o lanterna do campeonato. Uma campanha muito ruim. A gente vê que a campanha do Fênix como visitante venceu o primeiro jogo, cara, emendou aqui 5 derrotas consecutivas e mamando bastante aqui, né? 3-3, 2-2, 4. E já o Peñarol em casa aqui
A gente vê uma campanha muito boa do Penharol, 6 vitórias, apenas um empatezinho, né? E o Penharol marca seus gols aqui, né? Apenas em 2 jogos ganhou só de 1-0. Então, cara, vem fazendo uma campanha boa aqui o Penharol, principalmente aí como mandante. Mais dados das duas equipes. Aqui, ó. Não tem. Não, desculpa, o Penharol. Ambos marcam não em 7 e o Fênix concedeu em 8, não ganhou em 8. Já que a média de gols 2,14 para o Penharol, né? Tem uma média under, principalmente por causa da sua defesa, né? Sofre pouquíssimos gols. E o Fênix aqui com uma média de 3,60, né? Super over aqui, principalmente por causa da sua defesa, que sofre muitos gols. Né? A gente vê a média de gols aqui: 0,43 para o Penharol e 2,60 para a equipe do Fênix aqui. Defesa fraquíssima da equipe visitante. Média de gols feitos, Penharol 1,71 e o Fênix aí tem uma média de 1 gol feito por partida, jogando fora de seus domínios. 0,5 HT, pessoal. 71 em 100%. Muito bom buscar esse 0,5 HT. 1,5, 71 em 100% também. Cara, muito bom também buscar 1,5 nesse jogo, né? Principalmente aí, cara, contando aí que o Penharol tem um ataque bom. Em casa aí faz uma campanha muito boa. E o Fênix aí uma máquina de sofrer gols. Então, cara, tem tudo aí para bater esse 1,5. O 2,5 já tá um pouco puxado por causa do Penharol, né? Que geralmente não toma gol e marca aí pelo menos uns 2 gols, né? Na média. Então a gente vê que o 2,5 não bate muito aqui. Mas pro Fênix continua batendo porque sofre muitos gols, né? Então, cara, quem quiser buscar esse 2,5 aí, vai estar buscando aí mais pela defesa do Fênix aí, que é muito vazada, né? Então, pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, a primeira coisa é dar uma olhada aí se o Penharol vai vir com os titulares mesmo, né? Ou se ele vai poupar, né? Por causa desse joguinho da Sul-Americana que eu citei antes. Então, se ele vier com os titulares, cara, eu vejo muito valor em buscar aqui um 1,50, um back ao equipe do Penharol, né? O líder contra o Lanterna. Claro, o campeonato começou poucos jogos ali, se não me engano, 12 rodadas, mas já dá para tirar uma febre aí das equipes. Então, se vier com time quente aí, pô, esse 1,50 aqui tem muito valor para se trabalhar esse back no trade. Questão de gols, pessoal. Te vê que o 2,5 tá partindo já de uma áudio alta, né? Tá com um gapzinho aqui, mas 2,20 por aí de média. Então é interessante aí esperar um pouquinho para trabalhar o 1,5. 1,5 aqui, ó. Não, esse aqui tá do HT, desculpa. Mas o 1,5 do jogo. O 1,5 do jogo, a gente trabalhar aqui vai estar partindo no mod, sei lá, 1,40 por aí. Então, buscar aí, se tiver batendo 1,80, eu acho muito valor também buscar no trade. Já a minha entrada pré, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, para ir mais na cautela, porque eu ia pegar uma vitória do Penharol com mais de 1,5 gols, mas a gente viu que o Penharol em 2 jogos venceu por apenas 1-0, né? Então, vamos pegar aqui um handicap asiático, -1 para o Penharol. Daqui acontece, aí o Penharol vencendo esse jogo por 1-0 apenas, vai dar push, né? Essa nossa entrada aí vai ser o nosso investimento retorno. E como eu não acredito que o Penharol leve gol, acredito que todos os gols dessa partida vão sair pelo lado do Penharol, né? O Fênix, a gente viu, tem um ataque bem fraco, uma defesa horrível. Então a gente tem que torcer para o Penharol vencer por 2 gols de diferença ou mais, para essa nossa entrada bater. Então é simplesmente o líder contra o Lanterna, mod de 1,85 e o meu placar para esse jogo 3-0 Penharol. Esquece, papai. 3-0 Penharol, só para soltar a muscula. Vamos para o próximo jogo agora, campeonato chileno, Huachipato e Magallanes. Então, 12ª rodada do campeonato chileno, confronto nos últimos 3 anos, um empatezinho e uma vitória de Magallanes. Hein? Race aqui das duas equipes, né? Te vê que o Huachipato nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 3 derrotas, um empate. E o Magallanes aqui num péssimo momento, né? Apenas uma vitória, 3 empates e 6 derrotas, né? A equipe do Magallanes aí que tem um joguinho da Sul-Americana no meio de semana contra o César Vallejo. Então o Huachipato a gente vê que é líder, né? Não está em nenhuma competição Sul-Americana, né? Nem Libertadores aqui. Então o Huachipato vai ter a semana livre. Então, cara, e é o líder do campeonato, vai pegar o Magallanes aí, que é o último, é o lanterna, né, do campeonato. Então vem numa sequência muito mal, num péssimo momento aqui do Magallanes. Então, Huachipato em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, e o Magallanes aqui, 5 vitórias e apenas 5 derrotas e apenas uma vitória.
Vamos para mais dados. Então, o Alspato marcou primeiro nas últimas 4, marcou em 9, 0,5 HT em 8. Já o Magalhães aqui concedeu primeiro em 9, concedeu em 9 também, over 1,5 nas últimas 10, ambas marcam não nas últimas 7. Então, média de gols aí, casa fora. O Alspato 2,60, Magalhães 3,33. O Alspato 1,60 feitos para 1 sofridos, Magalhães 1,17 feitos para 2,17 sofridos. Uma defesa bem vazada, né? A gente vê que o 0,5 HT 60% Alspato, 100% Magalhães, o 1,5 60% Alspato também, 100% Magalhães, o 2,5 60 67, troncado 60% 2,5 e o under 3,5 80% Alspato, 67% Magalhães. Vamos para as odds aí. Pô, temos um Alspato a 2 e Magalhães a 3,75. Então, para o trade aí me agrada bastante esse back, a equipe do Alspato é o líder do campeonato e vem fazendo uma campanha em casa muito bom, ou até mesmo se quiser jogar a favor do tempo, né? Se vê que o Alspato não tá tão bem assim, mas o Magalhães tá muito mal. Então buscar esse lei aqui, 3,75 aí, 3,80 até o 4 aí, tá uma odd interessante para se trabalhar esse lei equipe do Magalhães. O mercado de gols também dá para ficar de olho, né? A gente vê que o 2,5 aqui partindo de 1,90, a defesa do Magalhães, uma defesa que toma muito gol, né? Principalmente fora de casa. Já minha entrada pré, pessoal, vou um pouco mais na cautela aqui também. Então vou pegar um dupla chance para o Alspato e pegar um over 1,5 gols, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 3-0 o Alspato. Não adianta, é o brabo, é o Alspato. Vamos tocar a ficha, pessoal. Superliga Argentina, Atlético Tucumã e o brabíssimo River Plate. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos aqui, uma vitória do River e 3 empatezinhos. Ô, River, olha que é. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O rei do empate aqui, o Atlético Tucumã, né? Com 2 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. E o brabíssimo aqui com 9 vitórias e 1 derrota para o Strongest lá na altitude, né? Então a gente vê aqui a classificação, né? O River é o líder, né? Não adianta, é o brabo. Uma campanha muito boa aí, 11 vitórias, apenas 2 derrotas. Vai pegar aí o Atlético Tucumã, 24ª colocação, né? Lembrando aí que o Campeonato Argentino tem 28 equipes, né? Então, cara, péssima campanha aqui da equipe do Atlético Tucumã. A gente vê aqui o Atlético Tucumã em casa. Perdeu 2, empatou 3 e venceu apenas uma partida. E já o River fora de casa conseguiu aqui 6 vitórias, apenas uma derrotinha. Então, cara, campanha espetacular aí da equipe do River. Mas a gente tem que ficar ligado aqui, pessoal. Próximo jogo do River, jogo complicadíssimo, né? Contra o Fluminense no Rio. Então, cara, ficar de olho aí, provavelmente o River vai dar uma poupada em alguns jogadores, né? Para esse confronto aqui, que é muito importante para a equipe do River. E o Atlético do Tucumã tem um joguinho da Copa aqui da Argentina aqui contra o Estudiantes. Então, cara, as duas equipes aí têm confrontos importantes na sequência. Mas, cara, o River, mesmo aí que deu uma poupada, é muito mais equipe. Então, a gente vê aqui, o Atlético do Tucumã não perdeu em 8, não ganhou em 8. Então é coisa de maluco, né? Só empata. Já o River Plate marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 5. Over 0,5 HT em 9, é o brabo do HT. A gente pega alguns greens no River aí, principalmente com esse HT, com esse 1,5. E over 1,5 8, que também entra direto aí nos jogos do brabo. Então a gente vê a média de gols aqui do Tucumã 2,50 e do River até uma média under, né? Porque toma pouquíssimos gols a equipe do River. É uma média de 2. A gente vê que o Atlético Tucumã gols feitos, 1 gol feito, e o River 1,71 e de gols sofridos 1,50 para o Atlético Tucumã. Sofre aí bem mais gols do que faz. E já o River aí com apenas 0,29 de gols sofridos. O 0,5 HT 67% e 71% para o River. O e-mail 83% e 71%. Então, cara, bem interessante esse e-mail para as duas equipes. Já o 2,5 muito abaixo, pessoal, muito abaixo. Então, para esse jogo, eu aconselharia ou buscar aqui um over 1,5, ou quem gosta de trabalhar mais o under. Esse under 3,5 também vem quente aí.
ainda mais que o River vai dar uma poupada aí, provavelmente, né? Não olhei, não tem nada confirmado que vá poupar para esse jogo, para esse confronto, né? Então, esperar aí sair a formação do River, a escalação, como é que vai jogar. Pro trade, pessoal, como eu estava citando antes, né? Vamos ver aí se o River vier aí com pelo menos um misto quente, né, na sua equipe, mesmo poupando alguns jogadores. Acredito muito na vitória do River, é uma campanha muito boa e vai pegar o Atlético do Tucumã, que vem muito mal, né? Então, cara, o ideal aí seria trabalhar um lei, a equipe do Tucumã, né, para ter esse empate ao nosso favor, mas a gente vê que tá um pouquinho esticada a odd aqui. Então, cara, se der um padrãozinho de back, vamos se abraçar nesse back aqui, é quase 1,90. Muito interessante trabalhar a favor do líder da competição. Questão dos gols, pessoal, esse 2,5, como eu falei, ficar de fora muito, muito esticado. Então, trabalharia 1,5 ali, né? Como mesma situação do outro jogo, deve estar partindo de 1,40 por aí. Então, esperar e bater uma odd interessante para a gente se expor aí se o jogo tiver movimentado. Já a minha entrada pré, pessoal, o que eu vou pegar? Eu vou pegar um dupla chance para a equipe do River e mais de 1,5 gols na partida, uma odd de 1,65 e meu placar para esse jogo 2-0 River. Tá, então 2-0 River é o palpite do Dornelles. Vamos agora para os nossos jogos extras. Holandinha 2, né? Aquele campeonatinho bom para gols, né? Vamos trazer jogos aqui, o Zuoli, o brabo do Zuoli contra o Dordrecht. A gente vê confronto nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado. O Zuoli aqui, né? Numa race muito boa, né? Então tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. O Dordrecht aqui, apenas 2 vitórias na race, né? Um empate, 7 derrotas. Então o Zuoli aqui é o líder, né? Então 3 pontos a mais que o Heracles. Essa briga tá boa, né? Então Heracles também é outro brabo. A gente vê que o Dordrecht aqui, 17º, então fora de casa faz uma campanha péssima também. O Zuoli em casa aqui é o brabo, olha aqui, ó. Zuoli em casa, 17 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 51 gols marcados, né? A gente vê que o 05 HT também bate muito forte. O Dordrecht aqui também quase sempre é o primeiro a sofrer, né? O 05 HT bate direto também. Então, pessoal, para esse jogo aqui, ó, estão me dando aqui uma odd de 1,11, né? Do Zuoli, né? Não adianta, é o brabo. Cara, dá para buscar aqui, de repente, uma vitória do Zuoli no HT também. É interessante. Gols no HT. Ou se quiser botar no bilhete aqui o 2,5 também. Mais baixinho também, né? 1,25. Que é o brabo, né? O Zuoli que tende a passar o carro, principalmente jogando fora de casa, né? Olha, nesse aqui meteu 13-0. Então, cara, buscar gols aí. Ou a vitória do Zuoli no HT. Vamos agora para o outro brabo aqui, o Heracles. Heracles e PSV. Então, confronto nos últimos 3 anos, apenas um jogo. Heracles ganha de 3-0. Heracles aqui também numa race muito boa, né? Nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E o PSV aqui, né, nos últimos 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Então, o Heracles precisa vencer também, né? Precisa fazer o seu papel para torcer por um tropeço do Zuoli. Então, tem que ganhar. Vai pegar o PSV, que faz uma campanha muito ruim, né? O 14º. Então, o Heracles em casa também aqui é o brabo, né? Tem apenas uma derrota que foi para o Zuoli. E o PSV fora de casa aqui, uma campanha muito fraca, né? Então, a gente traz aqui... O Heracles é o melhor mandante, né? 13 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. E o PSV aqui, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Então, para esse jogo aqui, para as odds que me dão aqui, o Heracles 1,33 a vitória. Me agrada botar no bilhete aí. O Heracles precisa vencer de qualquer jeito. O 2,5 que a gente vê que está 1,40. Então, 1,5 aí no bilhete também me agrada, né? 1,5 partindo de 1,20 aí, 1,15 já tá bom, porque a gente vê que os jogos do Heracles aqui, 1,5 bate que nem água, né? Esse último aqui não bateu, mas de restante aqui, bateu todos, né? Então, que pelo lado do PSV também, esses 2 jogos aqui não bateram, algum outro que não bate, mas, cara, final de campeonato, reta final, o Heracles vai ter que vir para cima, ou até mesmo a vitória do Heracles no HT também me agrada bastante. Jogo do MVV contra o AZ aqui. Então, confronto para ele, né? MVV com 2 vitórias, AZ com 3 vitórias e um empate entre os clubes. Então, o MVV vem
numa race de 6 vitórias, 4 derrotas, e o AZ aqui apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 empates e 5 derrotas. Então, MVV aqui quinto colocado, né? E o AZ aqui 12º. MVV em casa aqui faz uma campanha muito boa, né? Só perdeu por o Heracles e pro VVV aqui, né? Então, perdeu para 2 times bons, e o AZ fora de casa que faz uma campanha péssima, né? Então, ganhou aqui o AZ, ganhou apenas 4, empatou 2 e perdeu 11, né? Então, faz uma campanha muito ruim fora de casa, vai pegar o MVV, que é o melhor terceiro mandante. Cara, para esse jogo aqui, 2,20 para o MVV, pô, um empate anula aqui do MVV, interessante aí, buscar esse empate anula, né? Ou até um dupla chance pro MVV, né? Mercado de gols aqui também, a gente vê que o 2,5 está em 47, a gente vê que jogos entre eles sempre costuma sair bastante gols, e Holandinha 2 aqui também sai bastante gols, 1,5 também, de 1,20 aí, para pôr no bilhete, é bem interessante, né? E o meu último jogo, pegar aqui o jogo do Top Oz e do Almere. Então a gente vê que o Almere aqui é um pai pro Top Oz, né? Então, os últimos confrontos aí, somente vitória do Almere. A gente vê aqui a race do Top Oz aqui, uma race fraquíssima, né? Apenas 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. E o Almere aqui vem no momento excelente, né? Os últimos 10 jogos aí tem 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Então o Almere terceiro colocado, né? Tirando os 2 brabos aí, é o Almere que vem perseguindo eles aqui, mais 10 pontos atrás, né? E o Top Oz aqui, vice-lanterna, uma campanha muito fraca, né? Então, jogando em casa aí não tem bons resultados. E o Almere fora de casa começou mal, né? Com 3 derrotas, mas depois vem numa sequência interessante, né? O Top Oz aqui a gente pode ver que em casa 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. E o Almere aqui o segundo melhor visitante, 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Então, para esse jogo também, pessoal, o Audi que está me dando aqui 1,70 para o Almere vencer. Cara, para quem é ousado aí, pegar essa vitória seca, me agrada bastante a vitória do Almere, né? Ou o empate anula, um dupla chance aí para pôr no bilhete no Almere, chama bastante atenção também. Ou ver 1,5 gols também, chama bastante atenção para pôr no bilhete nesse jogo aqui. Então tá, pessoal. Então vamos agora para os meus jogos, né? Os meus jogos extra. Joguinho aqui do Paderborn contra o Brightwine, né? Um joguinho aqui pela Bundesliga 2. Então a gente vê a história de confrontos, até dois últimos confrontos 0-0, né? E outro 2-2, 3 empates. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? São duas equipes aí com races, cara, bem oscilantes, né? A gente vê que o Paderborn, 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. E o Brightwine aqui com 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates na race. Então, cara, jogos movimentados das duas equipes. A gente vê que o Paderborn é o quarto colocado, né? Cara, bem complicado aqui. O Paderborn deixou aí desandar um pouco a maionese aqui. E o Hamburgo aqui já abriu 9 pontos pro Paderborn aqui, né? Então, cara, nem até para disputar relegation foi complicado para a equipe do Paderborn, que tem que pontuar aí faltando poucas rodadas, né? Então a gente vê que o campeonato já está quase acabando, faltando 5 rodadas aí. Já ficou bem difícil aí para conseguir disputar aqui uma vaga direta, então nem se fala, né, 10 pontos. Então tem que vencer, né? Não adianta, tem que vencer aí e torcer para o tropeço aí do Heidenheim, do Hamburgo aí, para o Paderborn conseguir alguma coisa. Já o Brightwine aqui, cara, disputando para não cair, né? Disputando ainda aqui, 4 pontos aqui do Regensburg. Então, é outra equipe aí que tem que tentar pontuar aí para ficar, se manter longe da zona aqui, né? A gente vê que o Paderborn em casa faz uma campanha muito boa, né? Apenas 4 derrotas, né? E vem aí, cara, jogos bem movimentados, cheio de gols. E já o Brightwine fora de casa, uma campanha horrível, né? Tivemos uma campanha muito ruim, apenas 2 vitórias do Brightwine, né? E o resto aqui tudo derrotas e empates. Então, cara, também jogos movimentados, a gente vê aqui que questão dos gols, pessoal. Geralmente temos gols no primeiro tempo, né? Joguinhos do Paderborn aqui, 1, 2,
3, 4 jogos, não tivemos gol no HT, e do Bright White 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele mandou 4 na sequência, mas nos últimos jogos aí tem saído gols até com 1 minuto aqui em 2 jogos, 1 minuto, 3 minutos. Então, cara, muitos jogos movimentados aqui na finaleira, e agora tratando de desespero, né? Porque o empate não é bom para nenhuma das equipes, né? As duas equipes aí tem que pontuar. Então, pessoal, para esse jogo aí, ficar de olho no chovendo molhado na Bundesliga 2, né? Questão dos gols. Eu aconselharia também, quem quiser pegar aí um handicap aí positivo aí a favor do Paderborn, fazer criar aposta, né? Pensei em pegar um mais 2 para o Paderborn, um 0,5 e meio, mas não tá batendo odd, né? Acho dupla chance um pouco arriscado, né? Por causa do Paderborn, tem umas derrotas aqui, mas o mais 2 aqui acharia bem interessante, né? Só um jogo ele perdeu por 2 de diferença, e o Braunschweig só ganhou um jogo aqui por 2 gols de diferença. Então, o valor para mim, pessoal, seria trabalhar um handicap positivo a favor do Paderborn para botar numa múltipla aí, ou quem quiser botar seco numa múltipla 1,5, ou quiser montar uma aposta mesmo para esse jogo, um 0,5, 1,5 aí com algum handicap positivo a favor do Paderborn. Já para esse joguinho aqui da Liga da segunda divisão, né, de Portugal, a gente vê aqui o Oliveirense contra o Estrela Amadora. O último jogo em 1-0 para o Estrela Amadora. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Oliveirense com a race mediana para baixo, né? 4 derrotas, 3 empates, 3 vitórias. E já o Estrela Amadora aqui, 6 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota na race. A gente vê que o Estrela Amadora é o vice-líder aqui, apenas uma derrota, né, em 29 jogos. Então, pô, uma equipe que empata bastante, né, 14 vitórias, 14 empates, mas, cara, perde pouquíssimo, né, perdeu apenas um joguinho. Então, uma campanha muito boa, né, e muito segura de trabalhar aí contra a equipe, contra o adversário do Estrela Amadora, né, uma equipe que só perdeu um jogo, então fica tranquilo de trabalhar. Já o Oliveirense aqui, uma campanha de meio de tabela, não disputa mais nada aqui na competição, diferente aí do Estrela Amadora, ali que está disputando ali na ponta ainda. Então a gente vê a campanha do Oliveirense em casa, também é uma equipe aí que perde pouco em casa, né? Perdeu apenas 2 jogos, né? Empata muito, né? Empata muito e vence pouco também, né? Já o Estrela Amadora aí apenas uma derrota. E, cara, uma campanha bem interessante aí como visitante. A gente vê as odds aqui, pessoal. Estão nos dando aqui um DNB aqui, né, para o Estrela Amadora. Então, cara, eu acho bem interessante trabalhar esse DNB, né? Apesar das duas equipes empatarem muito, mas é aquilo, né? Na pior das hipóteses, aí tu vai ter o push, né? Então vai devolver o teu dinheiro, porque, cara, eu acho muito interessante estar a favor aí do vice-líder nesse empate anula, quem quiser buscar aí, né? Questão dos gols, pessoal. A gente vê que as equipes aí não são de tantos gols assim, então já acho um pouco complicado. Então, se fosse indicar alguma coisa para você, seria somente esse empate anula aí a favor do Estrela Amadora, ou quem quiser colocar no bilhete aí um dupla chance, cai muito bem. Joguinho da La Liga, pessoal, Osasuna e Real Sociedad. A gente viu a história de confrontos aqui, o Sociedad é um pai, né, pro Osasuna, apenas uma derrota, né, o resto, cara, só vitórias aqui do Osasuna praticamente, né, 3 empatezinhos. E aqui a race das duas equipes, né, a gente vê que são duas races ruins, né, 4 vitórias do Osasuna, 4 derrotas, 2 empates, e já o Sociedad com 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates, né? São races bem parecidas. Nada que chame tanta atenção aí na questão dos gols, né? A gente pode ver, não chama nada atenção, né? O que mais pesa aqui, pessoal, é esse confronto direto das duas equipes, é um histórico confronto. A gente vê que o Sociedad realmente é um pai para o Osasuna, né? E aqui a gente vê que tem um empate anula a favor do Sociedad, né? Contra a equipe do Osasuna. Então estão nos dando essa linha de DNB. Acho bem interessante quem quiser pegar uma entrada seca esse DNB a favor do Sociedad, mesmo não vindo num momento tão bom, né? A gente pode ver que não vem num momento muito bom, mas tampouco o Osasuna vem num momento bom, né? São duas equipes em momentos parecidos. Então a gente vê que o Sociedad aqui está na 4ª colocação, né? Então tá pegando essa vaga direta para Champions. Não pode ratear aqui, porque senão o Betis pode chegar, né?
e já o Osasuna vem aqui atrás, aqui, brigando por uma vaga aqui na Europa League. Te ver que o Osasuna em casa não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Uma equipe que perdeu bastante até, né? 6 derrotas como mandante. Vem de 2 vitórias seguidas, né? Uma delas até uma vitória importante contra o Betis, né? Que é o quinto colocado. E já o Real Sociedad, que começou muito bem fora de casa, nos últimos jogos tem dado umas tropeçadas, né? Então, acho que é por isso aí que também estão dando essa linha. Mas eu assisti esse jogo do Betis contra o Real Sociedad. E o Sociedad foi muito bem contra o Betis, que até mereceu a vitória nesse confronto, mas acabou não ganhando, né? Não ganhando. Então, cara, acredito aí que contra a equipe do Osasuna aí, que é uma equipe mais fraca que o Betis, o Sociedad consiga essa vitória. Então, quem quiser botar no bilhete aí, uma dupla chance para o Sociedad, ou fazer uma entrada simples aí de um empate anula para a Sociedad, é o valor que eu encontrei nesse jogo. Já que News Old Boys contra Argentinos Júniors, né, pela Superliga Argentina, tive o histórico recente, 2 vitórias para Argentinos Júniors, uma vitória para News Old Boys. E aqui a race das duas equipes, né? Races bem parecidas. News Old Boys com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. E já o Argentinos Júniors aqui com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então a gente vê que a linha que estão nos dando aqui, cara, até um dupla chance aqui para a equipe do News, né? Contra aqui o Argentinos Júniors, o News jogando como mandante. O que a gente tem que se atentar, pessoal? As duas equipes aqui têm jogos importantes na rodada seguinte, né? Os Boys tem joguinho pela Sul-Americana e já o Argentinos Júniors tem jogo fora de casa pela Libertadores, né? Então, as duas equipes aí pode ser que poupe algum dos seus titulares para esse confronto, mas mesmo assim eu continuo vendo valor do lado do News Old Boys aí que, cara, como mandante faz uma campanha muito boa, né? 4 vitórias, um empatezinho, apenas uma derrota para o brabíssimo River por apenas 1-0. Então, e o gol foi lá aos 90, né? Então, cara, como mandante, o News vem muito bem. E a Argentinos Júnior fora de casa, apenas uma vitória. Então, cara, com essa linha de dupla chance para o News, eu acho que é o valor para esse jogo, para se buscar, mesmo se as duas equipes aí pouparem alguns dos seus titulares. Fechou, então. Tá aí nossos jogos extras, né? Então, cara, de análise palpite era isso. Vamos deixar agora o nosso bilhetinho, né, Donelis? Tá contigo aí. Fechou, pessoal. Vamos aqui para a nossa tripla, né? O nosso bilhete pronto. Vamos pegar aqui o empate anula para o Borussia Dortmund, né? Um handicap asiático mais um para a equipe do Arouca. Pô, tá, vamos em 30 aqui, o bagulho tá caindo aqui, tá derretendo aqui na. Não para de derreter. Tava dando Não, para, 2,09, agora tá dando 1,99. não para de derreter. E aqui o River Plate também vamos pegar o empate anula para o brabíssimo da Argentina. Agora com uma oddzinha de 1,99, pessoal. Tava 2,09, tudo bem. 1,99. E essa é nosso bilhete, a nossa tripla para o dia de hoje. Fechou, então. Então, pessoal, agradecer quem vem nos acompanhando, quem vem deixando aquele like. Cara, se tu não é inscrito aí, nos dá essa força aí, te inscreve no canal, nos dá essa moral, né? Pô, os guris estão aí todo dia, largando aquela análise. Pessoal que gosta de trabalhar um trade aí, os guris trazem, de repente, ali, né? Um jogo mais analisado. Então, trouxemos também as nossas entradas pré, também não é qualquer canal que larga a entrada pré, né? O pessoal às vezes dá uns palpites ali, dá umas indicações, que é o que a gente está trazendo também no final dos vídeos. Então, nos dá essa moral, né? Nos dá essa moral, te inscreve no canal, deixa o like, que amanhã a gente está aí de novo, né? E sabadão sabe como é que é, né? A grade é cheia, chuva de jogos, então vamos para cima nesse sabadão. Fechou, galera? Grande abraço.